Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E você? Tudo bem, Que boa coisa noite, seja boa, hein? bem-vindo, que Agradável. bom, muito Tá dando bom. para ouvir direitinho aí? Aqui tá, e daí? O meu Aqui tá para também. dando aqui, então, Aqui que também bom. tá ótimo. Aí Que tá calor? alegria, que Muito alegria poder falar com você. eu que agradeço o convite, você aceitou meu convite, muito obrigada. Uma honra, uma honra. Você é uma pessoa maravilhosa, um ser de luz incrível. Muita gratidão. Muito obrigada. Então, boa noite a quem está entrando. Boa Hoje eu noite. convidei o Paco para conversar comigo. Beleza. Uma conversa leve, gostosa, né, Marco? Como a Claro. gente se conheceu, né, no café, que a gente foi vendo, né, quantas coisas a gente tem em comum da nossa vida, né? Sim, sim. Verdade. Então, se você quiser começar se apresentando, Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a você e a todas as pessoas que com certeza vão estar nos acompanhando aí. Eu acredito que tentando testar uma luzinha aqui para ver se dá um up a mais, né? Tá, o meu está fazendo sombra no meu óculos, mas não tem o que fazer, porque tem que pôr o óculos, senão não enxergo. então, eu também estou aqui debaixo de uma luz, aí fica meio. Mas ok, eu Tá bom, acho que está dando para ver legal, né? tá, dá. Pode Tá, ficar tranquilo. então tá ótimo. Então, um prazer enorme estar aqui contigo, né? Ter aí pessoas que a gente conhece, pessoas do teu convívio, do meu convívio, e a gente poder conversar. Meu nome é Párfio, eu sou um aprendiz, né, da vivência humana. Eu acredito que existem tantas coisas maravilhosas para se aprender que ninguém nunca, jamais vai conseguir ser nada além de que um aprendiz, né? Eu Sim, acredito que por mais que a gente busque em tudo que já foi estudado, ensinado, compartilhado, e por mais que a gente mergulhe no dia a dia, na nossa própria vivência e na vivência das pessoas que a gente atende, que a gente ajuda, ainda assim, ainda vai faltar alguma coisa para a gente saber sobre isso. Então, eu gosto de me identificar muito assim como um aprendiz, né? Mas atuo na área da psicanálise, tenho uma mentoria que chama Roda do Triunfo, ajudo bastante pessoas, né, com a questão da hipnoterapia, e é algo que a gente vai aprendendo a cada experiência, na verdade, né? As técnicas são as mesmas, mas as experiências são outras, são diferenciadas, né? Por muitos anos eu estive pastoreando, então pastoreei ali dos meus 19 anos até 40 e alguma coisa, não lembro mais. Mas foi um tempo muito gostoso, mas foi um tempo que se encerrou junto com algumas coisas da minha vida que precisavam se encerrar. E aí, né, como a vida continua, a gente vai exatamente buscar qual o propósito. E aí hoje eu me encontro nessa caminhada de ajudar outras pessoas a se amar, se autoconhecer, se autodesenvolver, né? Amar a si mesmo. Eu escrevi um livro recentemente, chama-se Acolha-se. E esse livro eu falo sobre se amar, se aceitar, se respeitar, se admirar e se acolher, né? Que eu acredito que é algo que se você não faz com você, se fizer pelos outros, você vai sofrer muito. isso. Que bom, muito obrigada por essa. É que até você se apresentando, a gente vai querer saber muito mais, né, de toda essa tua busca. Então, Sim. para quem não conhece, eu sou a Lia, eu também sou amante da vida e uma, querendo saber, para mim, o meu lema é viver sem ter vergonha de ser feliz. Né? E acho que a gente tem que buscar isso, essa razão de viver, de ter. E você falou que a gente fala assim, ainda bem que a gente está em busca e ainda bem que temos muito para Com aprender. certeza. Se a gente tiver É verdade. tá fazendo algum barulhinho, não sei se é algum. Eu também estou ouvindo, mas eu não sei do que é esse barulhinho. Pois é. Bom, Inclusive na nossa chamada, né, naquele dia, deu um barulhinho assim. Eu puxei pois mais é. para próximo de mim aqui, vamos ver se melhora. Ficou Você está melhor? com algum telefone?
Não tô com microfone, não. Não coloquei exatamente para não dar esse tipo de problema, né? É. Mas vamos tentar, vamos fazer. Então, eu trabalhei até 2022 dentro da área de educação. Na realidade, eu sou fonoaudióloga, trabalhei na área de educação, coordenadora até 2022. E eu acho que eu trago toda essa bagagem que né, de toda essa minha vida. E eu sim, inquieta, eu sou muito inquieta, porque eu sempre quero conhecer mais, eu quero saber de mais, mas principalmente viver mais, de uma forma, porque a gente, é que nem você falou, que pode ter todas as teorias, mas se a gente não vive, se a gente não está mergulhado naquilo, né, dentro da gente, a gente não vai conseguir passar para as pessoas. Então, há um ano e meio, eu saí da área de educação. Eu sou instrutora de mindfulness, todo mundo me pergunta ali, o que é aquela palavra difícil que você sempre fala? Né? Então, mindfulness é uma forma de estar atento no aqui e agora, né? Quer ter atenção plena, mas é uma forma da gente viver o aqui e agora. Eu estou aqui, presente, eu sou. Então, por meio da meditação. E eu, durante 3, 4 anos, eu desenvolvi aqui um protocolo de autoconhecimento, de autocuidado. E eu faço também trabalhos de mentorias e jornadas de autocuidado com as pessoas. Porque assim como, por isso que eu acho que eu e o Pato, a gente tem muito a ver, porque a gente tem isso assim, né? Aquilo que eu aplico para mim, né, Pato, a gente quer levar também para as pessoas. Porque se a gente tem benefícios, a gente quer levar para as pessoas. Então, esse foi a nossa conversa primeiro, e daí que veio a ideia dessa live, e eu vou começar já até provocando, tá? Já que é para falar de propósito, eu quero Sim. saber, então, qual é o seu propósito de vida? Então, desde criança eu procuro por isso, mesmo sem saber que eu estava procurando, tá? Eu nasci num lar de evangélicos, meus pais eram sacerdotes evangélicos, pastores, né? E eles sempre falavam que havia um propósito para eu existir, havia um propósito para eu existir. E durante muitos anos eu me lancei em ajudar as pessoas e tudo mais, mas assim, sem um certo entendimento. Hoje eu me encontro nessa é, nesse entendimento que eu vou te passar. Pode até ser que amanhã mude, porque a vida ela não para, né? A gente não Sim. pode definir algo e dizer é isso e acabou, né? São fases, são momentos, mas hoje eu me encontro num momento assim de entender que tudo que eu vivenciei tem o propósito de ajudar outras pessoas que estão passando ou que passaram, que estão passando ou que vão passar, né? E que estão nessa busca também de se autoconhecer, de se autodesenvolver, de se amar. E isso Lia, é uma coisa tão desafiadora que às vezes você acaba até se metendo na vida de quem não pediu. Isso é um problema. E a gente precisa ter muito cuidado de saber não apenas o nosso propósito, mas para quem é esse propósito. Porque o fato de Uhum. você ter um propósito de ajudar pessoas não significa dizer que todas as pessoas vão ser ajudadas por você. Tem pessoas que só vão poder ser ajudadas por você, por outra amiga sua, por outro conhecido seu. Então, até nisso, a gente, para não se frustrar, precisa entender: será que essa pessoa está dentro do meu propósito de existência, eu poder ajudá-la? Ou eu estou forçando uma barra? Uhum. Isso, é isso mesmo. E eu sempre penso, né? Até eu aprendi com um dos meus instrutores de mindfulness, ele sempre falava isso. A gente só ajuda quem quer ser ajudado, né? Porque assim, a gente pode, puxa, a gente está enxergando que talvez aquilo que eu possa oferecer possa ser a melhor coisa para aquela pessoa. Só que eu não estou dentro da pessoa, eu não sei qual é o momento dela, o que ela está passando. Então, a gente saber esperar que a pessoa entenda também. E eu sempre falo nos meus trabalhos, porque é assim, eu só dou uma sementinha para a pessoa. Então, o que eu ofereço, porque o meu caminho é meu caminho. Né? Eu tenho o meu caminho, que é árduo, né? Quando a gente entra no autoconhecimento, no autocuidado, a gente mergulha no caminho de muitas sombras, porque a gente vai reconhecendo coisas lá de trás, né? Que nem você falou da tua família, da onde você veio. Eu venho de uma família muito católica, então a gente tem essa criação dentro da religião também.
E dentro do catolicismo, assim, a gente tem algumas coisas que a gente vai vendo dentro daquela época, da forma que a gente era, né? Eu nunca falo que é errado, porque é sempre a forma que era da época, mas algumas restrições de vida, mesmo a forma de viver. E a gente tirar todos esses pesos que a gente vai colocando pela gente mesmo, nas nossas vivências, nas nossas interações, a gente vai colocando muitas barreiras, a gente vai colocando máscaras, né? E quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa arrancar tudo isso. E eu sempre falo, então, que o meu propósito maior é levar para as pessoas o que eu busco dentro da minha vulnerabilidade. Porque quando eu entendi o que é ser vulnerável, que é o ser eu mesma, que eu poder ser, então estar com pessoas que eu possa ser eu mesma, estar em ambientes que eu possa ser eu mesma, e que daí a gente possa levar isso para as outras pessoas. Então esse é o meu propósito, né? Deixa de poder se desmascarar, né? E buscar assim a luz da nossa essência. Todo mundo tem essa luz da essência dentro do coração, e a gente trazer isso à tona e poder levar isso para as pessoas, esse para mim hoje é o meu maior propósito. Sim, isso é um desafio, porque a grande tentação dentro dessa questão toda é a gente se tornar dono de verdades e querer ser mestre de tudo, querer ensinar tudo. E quando você sabe que, na verdade, a tua limitação, igual você falou, você está aprendendo dentro dos teus limites e compartilhando. Quando você sabe que você tem limite, você respeita esses limites. E você aprende com eles, e você cresce com eles, e você amadurece, se torna melhor com eles, né? Você também vai entender o próximo. Você vai entender a outra pessoa. Porque para mim é muito fácil eu olhar para o meu máximo e querer que o outro também tenha, né? E aí, geralmente, é exatamente nesse ponto onde a gente não consegue, muitas vezes, ajudar as pessoas. Porque eu entendo essa questão, por exemplo, de que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? Mas, às vezes, é um ponto de vista meu que eu vou compartilhar contigo, Claro. principalmente você que é professora, você vai ter muito mais autoridade para falar sobre isso do que eu, tá? Às vezes não é que a pessoa não quer ser ajudada, é que é que você da oitava série, eu ainda falo oitava série, tá? Eu ainda falo oitava série ainda. Não vai conseguir passar, talvez com tanta eficiência, para uma pessoa que está iniciando ali o primeiro ano, né? Uhum. Como aquela pessoa que está habituada. Não é que você não Uhum. tenha a capacidade de passar para uma pessoa. Poxa, você é uma professora. Você está dando aula ali para o oitavo ano, para o terceiro ano, para pessoas que estão formando. Como que você não vai ter a capacidade de dar aula para uma pessoa de primeiro ano? Né? Uhum. É até uma coisa assim, não, lógico que tem. Mas você tem. Mas você não tem tanto quanto aquela pessoa que está naquela vivência. Claro. Né? E é Então, diferente, com certeza. toda pessoa, ela está numa busca de mudança, seja rasa, seja mais um pouco, ela tá. Só precisa ter o professor certo, só precisa Uhum. ter o mestre certo. E o mestre certo é aquele que desperta as perguntas que produzem as respostas corretas, né? Então, quando você parte do princípio que você aprende com a tua própria limitação, iluminando essas áreas de sombra, né? Trazendo luz para aqueles lugares, e você compartilha isso com outras pessoas, então, com certeza, você está se tornando a professora ou mestre daquela pessoa no exato nível que ela está querendo, ou melhor, precisando crescer, né? Tem gente que nunca vai Uhum. entender, por exemplo, um filósofo famosíssimo, mas vai entender a vovó, vai entender Uhum. aquele ditado popular do titio, né? Uhum. Então isso é muito lindo dentro da nossa jornada, que a vida sempre vai trazer para gente
as pessoas certas, nos momentos certos, e eu gosto muito disso. Às vezes até pessoas que, entre aspas, nos fazem mal, mas que são nossos personal emocional, né, personal da nossa emoção, do nosso sentido, do nosso pensar, das nossas conclusões, né? Uhum, é isso mesmo. E você falando, uma coisa que veio, aqui duas coisas na realidade que vieram para mim. Primeiro, assim, que muitas pessoas, eu percebo, não conseguem pedir ajuda. Está toda a questão da ajuda, que a pessoa tem, que não consegue pedir ajuda, que acha que pode dar conta de tudo. E eu sempre falo, né, ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha. A gente não tem que. Isso aprendi com a minha mãe entrou aí agora. A gente não tem que dar conta de nada, a gente não tem que dar conta de tudo, a gente não tem que nada, né? Porque senão esse ter que vem aquele peso assim na gente, e isso nos traz uma exaustão muito grande, a gente gasta muita energia com o que não precisa. E a gente saber que a gente pode sim pedir socorro, a gente pode sim pedir ajuda, né? E que nem você falou, e para pessoas certas, isso é para vovó mesmo, né? Ter amigos para compartilhar, para conversar, para trocar ideia, estar aberto para isso, né? Eu acho que isso é tão importante, sempre sabendo que não existem verdades verdadeiras, não existem diferentes pontos de vista, e todos têm que ser respeitados, independente do que eu penso. Eu acho que eu aprendi isso também, é algo que eu não me envolvo mais em briga, não. Você está falando assim, eu penso assim, está tudo certo, esse é o seu ponto de vista, esse é o meu. Então, essa é a primeira questão, que eu acho que você tem que saber pedir ajuda, né? Saber pedir ajuda, saber que a gente não precisa dar conta de tudo. E a segunda, quando você estava falando, a segunda coisa que eu também converso muito com a minha mãe é psicóloga também, então eu não sou psicóloga, né? Mas a minha mãe é. E é questão de a gente poder dar apenas aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, acho que tanto eu quanto você, no nosso trabalho, a gente só oferece aquilo que a gente vive, né? Então, a gente pode estudar, e a gente estuda muito, né? A gente precisa estudar para poder trabalhar com pessoas, a gente precisa estudar, mas se eu não vivo aquilo, né? Até eu sou incoerente, porque se eu vou trazer apenas uma teoria para as pessoas, eu não vou conseguir tocar o coração delas. E outra E a gente coisa. mesmo coração, né? Sim. E outra coisa importante também dentro disso tudo que você está falando é que, por exemplo, as técnicas, as ferramentas que podem ser usadas, elas podem ser até a mesma, mas os resultados, a aplicabilidade, a vivência, ela nunca vai ser igual, né? Você pode usar a mesma técnica numa pessoa, ela nunca vai ser a mesma coisa, ela nunca vai ter o mesmo resultado, né? Isso é em qualquer área, seja na saúde física, seja na mental, você pode até usar, mas o resultado vai ser outro. E é aí que os grandes filósofos se deitavam. E era exatamente onde eles aprendiam, em perceber as reações diferentes, em perceber os resultados diferentes de cada experiência, de cada vivência, né? Sim. E aí você vai concluir coisas que são um universo, né? Que formam um universo de informação sobre seres humanos que são tão parecidos fisicamente, tão parecidos até mesmo, sei lá, comportamentalmente, às vezes do mesmo grupo, da mesma família, mas que interiormente são tão diferentes e os resultados são tão maravilhosos, são tão distintos, né? Isso é lindo. Isso é lindo no comportamento humano. Agora, o que me causa assim, certo espanto em algumas áreas da vida é a pessoa estar fechada para receber a orientação. Mas às vezes, talvez, ela nem saiba pedir. Porque eu já fui assim, sabe? Eu era uma pessoa muito. E eu era muito o quê? Oi? Você era muito o quê? Muito fechada.
Eu achava que eu tinha que eu dava conta de tudo, eu não pedia. Por isso que eu acho, eu entendo quem é assim, porque eu era assim. Eu não conseguia falar das minhas emoções, tanto é que eu tinha é, muitas infecções urinárias, eu tive, porque é o medo, né? Ali no rim é o medo, eu tinha, porque eu guardava, tudo eu guardava. Então, mas eu acho uma coisa que você falou que é bem importante, cada ser é único. Não existe uma identidade igual, uma impressão digital igual. Pode ser gêmeos mais idênticos. As vivências, pode ter a mesma formação em casa. Agora, cada pessoa recebe uma forma diferente. Né? O que os pais educam, a gente sempre imagina que está tudo igual, mas a gente não está, claro que não, porque os filhos são diferentes, e, assim, e nos trabalhos também. Né? Agora, é a gente pensar que todo mundo, quem está nos escutando aqui agora, ou quem vai escutar depois, todas as pessoas podem sempre ser ajudadas. E a gente pode sempre pedir ajuda. E como você falou, e o caminho de cada um é tão especial, porque ele é único. É um caminho único, né? Que cada pessoa vai ter o seu processo. E não desistir de si, né, porque eu acho que é principalmente isso, eu não desistir de mim, eu não posso desistir de mim. A minha frase é sempre essa, eu sou a melhor pessoa para cuidar de mim. Não existe outra pessoa que possa cuidar de mim. Eu posso sim pedir ajuda para as pessoas, mas eu tenho que estar aberta para receber essa ajuda. E isso é algo, Lia, que, por exemplo, assim, a gente aprende quando faz algumas formações e tudo, que você não deve levar a pessoa pelo caminho, mas indicar para ela, deixar ela encontrar o caminho dela, não é nem indicar. Sim. Por exemplo, eu gosto muito dos processos de coaching, porque eles são baseados em perguntas. Hoje as pessoas são muito querem muito orientar as pessoas, querem muito dizer você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer assim. Se você não tiver o carro tal, a roupa X, o apartamento Y, se você não frequentar tais e tais lugares, você não está com nada. Né? E aí você cria uma série você cria uma condição de ansiedade para uma geração de pessoas que querem ser o resultado das outras. Né? Elas querem ter aquela vida, elas não podem ter porque elas não têm aquela configuração. Né? Então, assim, eu lembro de uma história que eu ouvi ainda muito jovem, bem jovem mesmo, faz tanto tempo, claro, né? E diz que duas moças, filhas de um pai alcoólatra, uma se tornou freira e a outra se tornou alcoólatra. Se jogou na vida e foi morar na rua. Então, alguém foi fazer uma entrevista com ambas e perguntou da primeira que morava na rua qual o motivo de você ter se largado dessa forma, qual o motivo de você ter se tornado uma pessoa quase que uma indigente. Ela disse assim, porque minha casa era desestruturada, porque minha casa era uma bagunça, meu pai era alcoólatra, ele xingava, ele batia, ele, né, deu todas as justificativas. Então, como ele era assim, eu também me tornei assim, me lancei na rua, eu não consigo me encontrar, é muito profundo em mim. Aí, beleza. Qual que era a causa dela ter se tornado essa pessoa, segundo ela, o pai dela? Aí disseram, então vamos lá com a outra, que é freira, para saber qual o motivo dela ter se tornado freira. Deve ter sido por causa da mãe. Perguntaram dela, ela falou, não, eu me tornei freira porque meu pai era alcoólatra. Como assim? Eu me tornei freira porque meu pai era alcoólatra e ele machucava emocionalmente, verbalmente, fisicamente a mim, minha irmã, meus irmãos, minha mãe. E eu me tornei freira para ajudar pessoas assim, porque eu me entende? A história tem a ver com a forma como você interpreta a vida, a forma como ninguém tem responsabilidade por aquilo que você decide ser. Isso. Ninguém a sua tem. né? A sua jornada é sua. A sua escolha vai gerar um resultado. A sua ação vai gerar uma reação. E é você que tem que se aconselhar com o travesseiro à noite. Minha avó falava muito disso. Deitar, botar a cabeça no travesseiro e se aconselhar com o travesseiro à noite, para que você não faça tolices de dia.
Sim, isso. Meu pai sempre falava que na hora que vai dormir tem que estar com a consciência tranquila para dormir bem, né? Exatamente. E eu acho que essa questão das escolhas, né, Paty, eu acho que é bem importante, porque a gente escolhe o tempo inteiro. Todo Desde que a gente mundo. eu vou escolher se eu vou levantar, ou se eu vou dormir um pouco, se eu vou tomar banho agora, se eu vou tomar banho depois, se eu vou colocar açúcar, se eu não vou colocar açúcar, enfim. A gente escolhe o tempo inteiro. Se eu estou aqui conversando com você, eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, cada escolha que a gente tem vai dando o curso da nossa vida. Cada escolha vai mostrando, né, os nossos caminhos. Eu não tenho como voltar no meu caminho. Por isso que eu acho que a gente trabalhar a saúde mental, a gente se trabalhar o autoconhecimento, vai trazer um pouquinho mais, um pouco mais, porque sempre a gente tem muitos deslizes, né? Que a gente aprende a vida inteira. Mas um pouco mais, maior consciência das nossas escolhas. Né? Hoje eu estava vendo, aí ele estava rolando aqui no Instagram e vendo um Reels, né? Que fala assim, desse mundo que até a mensagem tem que escutar em 2x. Que é tudo com muita pressa, porque eu não tenho tempo de escutar uma mensagem, eu não tenho tempo de escutar uma pessoa, eu atropelo na conversa, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Aí, assim, o tempo está passando, a mensagem era essa, o tempo está passando tão rápido ou eu não estou percebendo o tempo? Então, quando a gente está assim, não, eu vou parar e vou pensar nas minhas escolhas. Que tem escolhas que a gente tem que fazer, porque é automático mesmo no dia a dia. E aí, Mas a gente pensar nessas escolhas, né? claro. E aí, Lia, vem exatamente a questão do que a gente está falando nesse nosso encontro aqui, que é a questão de propósito. Você sabe por que as pessoas elas estão tão apressadas, elas estão tão aceleradas? Porque elas precisam atender uma série de demandas que muitas vezes não tem nada a ver com o real propósito da vida delas. Sabe? Tem uma frase muito antiga, mas ela é uma verdade, assim, que eu acredito muito nela, que diz o seguinte: se você não tem uma agenda, você se torna agenda de alguém. Então, a maioria das vezes, a gente, por não ter se treinado, sido ensinado a viver em quietude, a gente precisa estar envolvido com um monte de gente, um monte de coisa, um monte de situação. E para responder, para se sentir importante, a gente quer responder a tudo. Quando a gente aprender a dizer assim, não, isso não tem nada a ver comigo, você vai poder ouvir com tranquilidade a mensagem da sua mãe que tem a ver com você. Ela vai te mandar um áudio de 3 minutos, você vai poder ouvir ele todo, porque você não está apressado para ver a próxima mensagem de alguém. Quantas pessoas estão tão assentadas em lugares na nossa vida que elas não deveriam estar. Não fazem parte realmente do nosso propósito. Mas a gente está aí dizendo que a gente não está nem aí, que a gente não liga para a opinião dos outros, que todo esse discurso que as pessoas fazem muito hoje, mas o que você vê é que até quando se fala isso, na verdade, é uma forma de estar aí. Né? Até é uma autodefesa, né? É colocar uma barreira no sentimento. Exatamente. Né? E eu acho que isso que você estava falando é bem importante. Esqueci o que eu ia falar agora, esqueci. Meu Deus, estava falando uma coisa, daí não sei. Pode continuar, depois eu já leio. E isso é tão relevante porque se a gente sabe o nosso propósito de vida, e eu gosto muito de pegar o propósito e ver ele de 3 prismas, de um prisma, assim, de 3, né? De 3 ângulos diferentes. Vamos falar, nós somos seres espirituais, né? Em uma experiência humana. Nós não somos humanos. Tanto que a hora que o nosso espírito, nossa energia, seja lá como a pessoa queira chamar, né? Como ela identifica, como ela está acostumada a chamar, a hora que isso sai da gente, a gente continua tendo olho, continua tendo ouvido, continua tendo mão, mas nada disso funciona mais. Então, nós somos uma energia, um ser espiritual, nós somos um espírito, nós somos uma divindade, uma centelha, do jeito que a pessoa quiser falar, tendo uma vivência humana. Então, meu primeiro propósito, ele deve ser de como um ser espiritual
identificar as minhas missões como humano. E quando eu falo de missão, não estou falando de missão, aquele tipo de missão humanitária, não. Estou falando de missão, por exemplo, me conhecer, conhecer meu ambiente, conhecer as minhas fragilidades, conhecer as minhas forças. Tem gente que tem tanta força que não consegue, que se machuca sozinho. Sim. Então, quando eu tenho uma noção desse propósito, eu sou um ser espiritual experimentando, vivenciando a humanidade. Então, meu primeiro propósito é esse, é ser humano. Eu preciso aprender a ser humano. E nesse ser humano, Hã? né, acho que nós dois corroboramos até na mesma forma de pensar, porque a forma que você pensa é a forma que eu trabalho também, que é mente, corpo e espírito, né? E nesse ser espiritual de luz, nós temos algo que é muito sagrado, que é o mais concreto que a gente tem, que é o nosso corpo. E como a gente negligencia esse corpo, como a gente quer modificar, porque todo mundo usa o tal lábio, eu não quero aqui discutir as decisões das Não. pessoas, não é isso, mas assim, para que a gente se reconheça como a gente é mesmo. Eu, lá no meu curso, uma das atividades que eu dou, já fica aí para quem está aí, se quiser fazer atividade hoje, é você ficar pelado mesmo, na frente do espelho. Se olhar. Olhar você, olho no olho, se honrar, porque a gente precisa honrar esse corpo, porque é esse corpo que nos dá a vida, né? Então, Exatamente. E isso que você está falando, né, é tão importante que a gente pensa igual nisso. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de me cuidar fisicamente. No começo era muito por vaidade de jovem e tudo tal. Mas depois, à medida que eu fui entendendo isso que você está falando, e percebendo que, por exemplo, quando eu como demais, eu sobrecarrego um monte de órgãos meus e eu mato eles mais rápido. Quando eu faço uma caminhada de 40 minutos, eu diminuo, eu melhoro minha respiração, eu melhoro meus batimentos cardíacos. Então, não é só uma questão de estética você cuidar do teu corpo, mas é principalmente um propósito. Se eu sou um ser espiritual, que estou tendo uma vivência humana, então eu tenho uma responsabilidade com esse templo, com esse tabernáculo, com essa coisa sagrada que é o meu corpo. Aí os músculos desaparecem debaixo, né? Por causa da falta de cuidado. Você vê que a gente desenvolve músculos. Tem músculos. Sim. Quando eu lembro que eu fui para academia, a primeira vez que eu comecei na academia, o cara começou a falar de músculo que eu nunca imaginei que eu tivesse músculo. E o cara falou assim, eu lembro que um cara falou, você sabia que você tem um abdominal muito bonito? Eu olhei para minha barriga e falei assim, não. Ele falou, tem, só está coberto pela barriga. Então, né? Então não é que você não pode ter, ou que você tenha que ter. Não, é de você ter responsabilidade mesmo com o seu corpo. De você hidratar a sua pele, de você cuidar da sua, né? De você tomar água, de você se alimentar direito, de você dormir direito, de você fazer uma caminhada. Não está falando de você se tornar o Mister Universo, não. Não, nada disso. Sim. Eu, assim, por muito tempo, já falei para você, eu negligenciei muito meu corpo, né? Eu fui, nossa, eu não cuidava nada, muito obesa, eu comia o que queria, não me exercitava. E quando eu comecei a tomar consciência, e hoje, é claro que eu colho os frutos das minhas escolhas. Sim. Foram escolhas. E isso que você mudou, e isso que você mudou completamente a tua rotina, que hoje você é uma pessoa que caminha, que medita, você é uma pessoa que se exercita, mas mesmo assim você eu precisei chegar num ponto X, ou você melhora, ou você não sei você vai. Então, há 4 anos eu trabalho, então eu medito todos os dias, aí eu acho que daí a gente entra no terceiro, né? Você falou do corpo, da mente, do espírito, e daí tem a mente. Para a gente chegar nesse equilíbrio, e hoje até eu postei ali nos meus stories que fala que
Congresso está pensando nas empresas que vai dar um certificado para as empresas que trabalham a saúde mental. Porque as pessoas estão doentes, as pessoas estão ansiosas, depressivas, impulsivas, síndrome do pânico, cada vez mais burnout, né? Então, cada vez mais a questão da saúde mental está em alerta. E uma coisa que me chama muita atenção, e eu escutei ontem ainda assim, nossa, as pessoas estão acostumadas a estar mal. Não, isso aqui, eu estou acostumada, não. Passar mal é normal para mim. Ter dor é normal. Ficar ansiosa é normal. Não é normal. A pessoa já tem até o horário para isso. Isso, Já tem até o remedinho certo, ela já corre lá e já toma. Não, isso. Tomei isso aqui, eu tô bem. É. Né? Remediou. Mas aí você falou essa questão da mente, e é uma coisa muito interessante, por exemplo, hoje, graças a Deus, se fala muito de orar, né? Apesar de que a oração é uma coisa mais, eu acho que a oração é uma coisa um pouco mais ansiosa, porque você fica falando um monte de coisa e tal, a menos quando seja uma coisa de agradecimento. Acredito que você parar e você ter um tempo ali de mindfulness e você relaxar a tua mente, parar de pensar muita coisa, é muito legal. Mas sabe uma coisa também que é muito importante? É tipo como quando você vai na manicure, né? Você tem um monte de células mortas ali, que são as cutículas, e que a tua mão tá... Você fica meio que escondendo assim, a mão quando você não vai, né? Mas quando você vai, você tira aquela coisa assim, meu Deus, mas como ficou bonito, né? Então, na nossa mente, a nossa mentalidade... Ouviu o barulho da moto? Te falei que aqui... Você tá Tá lá do outro lado, mas fica dessa altura. Então, a nossa mentalidade, a gente precisava ter uma manicure de mentalidade. Alguém que tirasse... Hã? A meditação pode ser o alicate da manicure. Mas alguém, por exemplo, que possa nos ajudar a se livrar de certos conceitos, né? De certos preconceitos, de certas coisas que não fazem mais parte da vida, não servem mais pra gente. Sonhos que a gente tem e fica pensando, ai, que virou uma ansiedade, que virou uma coisa, sabe? Então a meditação ajuda muito, com certeza. E às vezes... Mas quando você tem, por exemplo, alguém... Desculpa. Quando você tem alguém que, por exemplo, já vivenciou isso, está disponibilizando, como você vai disponibilizar essa semana, uma jornada, né? Sim. Onde você vai se colocar aqui, vai trazer como que um espelho, onde eu vou ver, puxa, mas isso é tudo que eu estava vivendo, agora eu estou entendendo que é por causa disso, né? É como se você fosse a manicure ali, ao cabeleireiro, ao barbeiro, para dar uma arrumada na mentalidade. Porque tem muita coisa na nossa mentalidade que está nos atrapalhando, até de ter paz interior. Sim, porque a gente... E assim, lembrei que eu ia falar aquela hora, e eu acho que ele tem a ver com o que você está falando também, porque nós não somos acostumados a parar. Porque parece que se eu paro e se eu estou sem fazer nada, parece que, não, eu estou fazendo algo de errado. Como assim eu vou descansar? Não, eu tenho que estar em atividade. Eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo. E o nosso corpo, assim como ele precisa se movimentar, ele também precisa parar. Ele precisa descansar. Então, a gente precisa ter esse movimento, é muito importante, porque o corpo foi feito para movimentar, mas ele também precisa do descanso para se preparar para se movimentar novamente. Então, acho que essa questão da gente não conseguir parar, e quando eu falo para as pessoas, vem tentar meditar, eu terminei um curso agora de meditação para iniciantes. Nossa, e foi muito bacana, inclusive uma delas já se matriculou para a jornada que eu vou começar semana que vem. Eu não estou preparada para meditar, a minha mente é muito, né? Eu digo, os macaquinhos estão lá do Todas, né? De todo mundo, dos maiores monges também. E as pessoas às vezes não sabem que meditar não é apenas parar e não pensar em nada. Porque a gente tem mais de 50 mil pensamentos por dia.
Mas é a tomada da consciência da distração. Meditar é isso, né? Você está ali prestando atenção na tua respiração lá, ali bem direitinho, daí foi lá, porque tem que pegar o filho, porque eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, a mente levou. Quando eu tomo consciência da minha distração e volto, isso é meditar. E a gente pode, né, trabalhar a saúde mental também, contemplando a natureza. Hoje eu estava assim, fiquei ali, em 5 minutos olhando para o céu, olhando as nuvens. E aquelas nuvens que elas vão se construindo de uma forma tão diferente, que daí entra em impermanência, que eu adoro, aprendi muito com a impermanência, e elas vão se construindo, ou então, você que mora na praia, e a semana que vem vai ter aí Balneário, para quem está de Balneário, vai ter quinta-feira que vem, às 7 horas da manhã, uma meditação na Rua 7, na 3.000. Então, quem está aí de Balneário, se quiser. Contemplar, eu tenho minha pedra, que já é minha pedra, que eu chamo, é sentar e contemplar o mar, contemplar a natureza, pisar na terra, isso é meditar também, né? Exatamente. E eu acho isso muito interessante de você falar, porque tem tem até um livro do Osho, onde ele fala sobre essa questão de mindfulness para pessoas ansiosas, né, para pessoas que vivem apressadas. Eu acho muito legal quando ele fala que você... Só ao fazer isso, você já entrou em um outro nível de vida. Isso. E eu sempre digo o seguinte, para as pessoas que me dizem, eu não consigo meditar porque minha mente é muito cheia de pensamentos. Eu digo, você conseguiria ficar parado no terminal do Tietê? É meditar. É você chegar lá no terminal rodoviário do Tietê e ficar parado, sentado. Tá todo mundo passando, mas você decidiu ficar sentado. Você não tem que parar as pessoas de estarem passando. Você não tem que parar o fluxo dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações. Pelo contrário, poxa, coçou alguma área do seu corpo, você fica parado ali, fica concentrado naquela areazinha. O teu corpo está falando contigo, está se comunicando contigo. Então, quando você caminha nessa jornada, talvez você vai ficar 1 minuto. Tá bom. E tá bom. Eu, no início, quando eu comecei Nossa, apareceu um negócio aqui atrás de você. Pois é, alguma coisa, você viu? Apareceu uma luz. Parece isso, gente. Mas quando eu comecei a meditar, eu não ficava nem 5 minutos. Agora eu até me assustei. Não me assustei não, mas assim, foi interessante, né? É o quê? É vida real aqui, né? Você viu que coisa? Apareceu umas estrelas assim, um negócio, eu falei, será que eu falei alguma coisa tão elevada assim que deu essa coisa toda? Iluminou todo mundo. Iluminou tudo. Mas então, eu não ficava nem 5 minutos meditando. E quando eu comecei a fazer o curso, eu ficava extremamente irritada. Aquilo lá, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca. O ano passado, eu já te falei, eu fiz um retiro de silêncio que eu ficava 10 horas meditando. Para uma pessoa que meditava em 5 minutos. Que é treino. Assim como um maratonista não vai conseguir correr uma maratona hoje, começou a correr, tudo é treino. Né? E treinar a mente, você fala, mas a pessoa tem que praticar para ela poder entender quanto é importante isso, né? E isso é legal porque te leva a se render, né? E a se render, que eu falo assim, a não reagir tanto, porque eu sempre digo o seguinte, que quando você reage, você aumenta o problema. É como se você colocasse um ovo com clara e tudo e começasse a bater. Ele vai crescer. Então, quanto mais você tenta, quanto menos você se rende, né? E isso eu gosto muito que é algo que está muito na filosofia estoica, né? Que é, cara, se você não pode fazer nada, deixa para lá. O que você pode fazer sobre esse assunto? Faça. Não pode fazer nada? Solta. Vai fazer outra coisa, vai pra praia, vai... mas que irresponsável que você é. Como assim você vai pra praia com esse problema? Não posso fazer nada. Não tem nada que eu...
que eu posso fazer, gente, nisso aí? Ah, eu posso. Ah, você pode fazer isso, isso. Ah, eu posso? Dá para resolver? Então, bora resolver esse negócio agora. Vamos lá. Uhum. Agora, se eu não posso, se você não pode, se ninguém pode, então nós só temos que deixar que aquilo que tem que se ajeitar sozinho se ajeite. Isso. O Joe Isso Dispenza é. fala bem isso. É exatamente isso. Neste momento, eu consigo resolver? Agora, Exato. eu consigo, não. Então, Olha, por exemplo, relaxa. meu cabelo, que é coisadinho, veio para cá. Não posso resolver. Vai Vai ficar ficar assim. aí. Né? Mas ele é bem isso, né? Então, se neste momento, porque o que acontece? A gente tenta resolver coisas que a gente não consegue, a nossa mente vai caminhando lá para o futuro e fica imaginando um monte de coisa, e é isso que gera ansiedade. Aí as coisas não acontecem, você sofreu por antecedente e deixou E, de viver no e aí, presente. e aí vem um ponto que eu quero trazer aqui, a questão do observador, que é muito importante, né? É aquela coisa daquilo que eu foco se amplia, né? E todas as leis do universo obedecem a esse ponto essencial, pelo menos aqui na nossa vivência, na Terra. Então, cada 20 minutos, 30 minutos que eu passo mergulhado emocional e mentalmente em um determinado desafio que não está sob meu poder resolver, eu aumento ele ainda mais. Eu transformo, eu lanço ele um pouco mais para o futuro. Então, Sim. estou pensando 30 minutos concentradamente, com sentimento pulsante. Isso aqui com certeza vai me encontrar lá na frente. Aí eu digo, meu Deus, a minha vida parece uma rodinha de hamster. Eu tô sempre voltando na mesma situação. Claro, você nunca parou de... Opa, peraí, calma aí. Opa, não. Cancela, É descrevo isso. sair da ilha para enxergar a ilha, né? Como eu quero que seja. Uhum. Como eu desejo que seja. Porque como eu desejo que seja é uma notificação de que pode ser. Sim. Se eu consigo desejar, se eu consigo pensar, se eu consigo sentir, aquilo tem possibilidade de existir. O desejo é uma notificação de que algo existe no mundo invisível, buscando expressão, que algo que só existe no não visível está buscando expressão. Ele começa em mim como um desejo. Estou falando desses desejos bobos de fazer besteira, não. Estou falando de desejo essencial. Coisa E que. muitas vezes, assim, a gente não consegue nem perceber. Eu digo a gente porque eu já fui assim, né? Então eu me coloco aí porque. Claro, Então, gente, eu também. as coisas que eu já vivenciei que tive que. Aquilo, eu não conseguia, pelo menos, perceber o que eu sentia. O Olha que está só. sentindo? Eu não sei. Quando eu vou no meu médico, que ele é da medicina integrativa, ele começa. Tá sentindo o quê? Em que parte do corpo? Eu falei, calma, não sei nem o que eu tô sentindo. Então eu comecei a perceber assim, não, eu tenho que começar a perceber em que local do meu corpo, por exemplo, se eu tô com um ataque cardíaco qualquer. Tá, porque o que aconteceu fora que foi isso? Então, se a gente não se conhece, se a gente não está em volta desse, né? Como que eu vou ter esse meu desejo? Como que eu vou conseguir colocar as coisas para frente? Se eu não estou me reconhecendo, se eu não estou reconhecendo esse ser, o que o corpo estava falando, que nem as doenças têm a ver com a forma que a gente pensa, com a forma que a gente vive, com a forma. Eu demorei muito para entender E a, isso. Né? Eu não tenho, eu penso em mim. e a grande. E era pelos meus medos. Né? E sabe o que acontece? Isso que você está falando é algo tão importante de ser dito, tão importante de ser colocado para as pessoas, porque veja bem, eu não encontro com nada
na minha jornada que eu não tenha criado, ou pelo menos co-criado. Então, partindo desse ponto, eu preciso entender que eu sou responsável por tudo. E assim como eu fui responsável por tudo que agora está me fazendo mal, então eu tenho o poder, esse poder de gerar essas coisas com as minhas ações, com as minhas reações, com o meu pensamento, com o meu sentimento, com o meu falar, com o meu agir ou não agir. Assim como eu tenho essa possibilidade de fazer isso, eu tenho a possibilidade de fazer algo diferente. Então, quando eu entendo isso, eu posso dizer, igual você falou, por que esse taquicardia? Por que isso aqui? Eu começo a voltar, até chegar em mim. Seja em mim numa ação, seja em mim num pensamento, seja em mim num falar, seja em mim num sentir, seja em mim num reagir ou num agir, eu vou chegar em mim. E ao chegar em mim, eu tenho que entender que a vida não é assim, mas ela é assim. E o que eu estou vendo aqui agora, na verdade, eu só estou vendo agora porque eu só tenho consciência desse momento. Mas a minha mente, ela tem consciência do ontem e também tem consciência do amanhã. Ela consegue fazer essa viagem, ela consegue ter essa onipresença, ela consegue ir para o passado e para o futuro. Então, assim E como eu no futuro consigo não ir existe, para... né? Tem que pensar, que a mente inventa o futuro. Não existe. Sim, mas... Exatamente, mas o futuro, ele existe dentro da semente, dentro daquilo que eu estou fazendo agora, Eu né? estou preparando o modelo para acontecer daqui a pouco. Tudo que eu falo, faço, penso por muito tempo, sinto por muito tempo, é uma criação do futuro. Eu estou criando ele. Agora, como ser humano, eu fui acostumado a tocar, a ver, a sentir, a ouvir, ao falar, ao caminhar. Então, para mim, essa é a verdade. É essa verdade que eu vejo, tem que ser desse jeito. Então, eu creio assim. E porque eu creio dessa forma, para que eu não me sinta louco, vai acontecer desse jeito. Eu acho que o Jorge Dispensa mesmo, que ele fala, é ele mesmo. Ele fala, se eu ajo sempre da mesma forma, né? Então, o meu presente agora é igual ao meu passado, porque estou Claro. sempre... O Einstein disse isso, né? Dizem que foi ele que falou, não sei se foi realmente, né? Insanidade é fazer as mesmas coisas repetidamente e esperar resultado diferente. Isso, Então, porque daí o meu futuro já está previsto, porque vai ser igual. Se eu não estiver aberto para mudar, né? A semente do meu futuro, ela veio do meu passado. Eu só tenho o que eu plantei, eu não tenho nada que eu não plantei. Aí, lógico, vão ter as pessoas que eu permiti entrar nessa história. E aí, para mim, se eu não tiver responsabilidade, né, essa responsabilidade criadora, de criador, eu vou culpar você. Sim, Eu vou é mais culpar minha fácil. mãe, eu vou culpar o meu pai, eu vou culpar minha mulher, meu marido, meus filhos, eu vou culpar o mercado, a falta de dinheiro. Os irmãos que culparam o pai, as irmãs. Lá, o que bebeu e a primeira freira. O pai. Exatamente. Não A tinha escolha nada a foi sua. ver, foi uma escolha pessoal delas. Então, assim, hoje, quando a gente entende assim, peraí, por que eu permiti essa pessoa chegar na minha vida? Ou, acho que até vamos mudar um pouquinho. Por que eu permiti ela ficar na minha vida? Porque às vezes chegar. Exatamente. Por E aí, que eu permiti ficar? Ou então, por que eu deixei essa pessoa sair? Que talvez. Só que para ela chegar, eu dei permissão em algum momento da minha vida, entendeu? E isso é muito forte, porque geralmente as pessoas não querem. Eu acho até que é o Joe Dispenza também, que no filme O Segredo, ele diz aqui: eu estou aqui para ficar na tua frente e dizer que é sua responsabilidade. Tudo isso que você está vivendo. Eu não tenho certeza se é ele, mas alguém no filme O Segredo Mas ele faz sempre isso. fala Nós isso. somos. Ele diz assim: você vai dizer, eu criei esse acidente
eu criei isso para minha vida. Não, você está equivocado, pois eu estou aqui para ficar na sua frente e dizer para você que é você que criou isso. E é verdade. E a gente só consegue ter as rédeas da vida da gente, porque eu acho que isso pode ser o nosso propósito, se a gente pensar, né? A partir do momento que eu aceito e que eu tomo as rédeas da minha vida. A vida é minha, depende só de mim. Eu posso ter parceiros, pessoas que me ajudam, que precisam de pessoas que, né? Só que o que acontece, Lia? Quando você começa a entrar nesse tipo de vida, quando você começa a viver isso, primeiro você vai ter muita dificuldade em dizer sim para você, porque esse sim vai ser não para algumas pessoas. Sim. Segundo, as pessoas vão te cobrar muito, porque elas vão dizer assim, pô, você é um ignorante, cara. Como assim? Você não liga pro que eu tô vivendo? Olha, eu não posso fazer muita coisa pelo que você está vivendo. O que eu posso dizer assim, eu posso te apontar algumas coisas, te fazer algumas perguntas, mas se você não mudar isso aí, né? Porque assim, ó, existe uma coisa que ela vem da nossa infância, que era assim, quando eu ficava doente, né, com febre, com dor de cabeça, eu recebia atenção, eu era mimado, eu acabava que eu prendia minha mãe, minha irmã. Então, O que eu vou fazer então? Fica doente. O que eu vou fazer? Hoje, inconscientemente, a gente fica o quê? Com dívidas. Porque aí a gente faz as pessoas se sentirem obrigadas a ficarem presas a gente nos ajudando financeiramente. Sim. E aí a gente vai desenvolver as doenças de adulto. Que não é só física, é principalmente comportamental. Tem adulto com certeza. a maioria dos adultos, eles são... Como? A gente só fez 2 minutinhos. Eu tô controlando aqui. Sério? Sério. Ah, que pena, gente. Mas olha... Quer fazer alguma pergunta antes da gente sair, né? O pessoal, se quiser participar, perguntar alguma coisa. Falando da beça. Olha, eu quero agradecer muito de ter estado contigo aqui. Também a todas as pessoas que nos assistiram aí, foi muito gostoso. Pena que essa hora passou muito rápido, mas a gente vai marcar uma outra conversa dessa. Com certeza, eu quero agradecer também a todo mundo que estou aqui. As pessoas que vão ver depois, vou deixar salva a sua live ali e vou marcar você também, né? Sim, por favor. E que a gente possa se reconhecer como uma pessoa muito especial. Cada pessoa, porque todo mundo é muito especial. Claro, lógico. E para mim foi uma honra muito grande te conhecer e está sendo uma honra muito grande construir essa amizade. Você é uma pessoa maravilhosa e eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Obrigado mesmo. Eu agradeço muito a você e a gente se encontra lá à noite, tá bom? Vamos sim. Tchau. Muita luz, tchau. Tchau.